Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sara e seguimos aqui com essa releitura que estamos fazendo dos 22 arcanos maiores do tarô mitológico. Para você que está chegando agora, essa é a carta do eremita. E estávamos falando recentemente das últimas 4 cartas, preparando o Dionísio, né, o nosso aventureiro, com aquilo que ele precisa para continuar mais firme, que na verdade vai garantir um estágio aqui de amadurecimento, né? Para que ele possa continuar. Então, nessa lâmina, eu preciso descrever um pouquinho aqui para você sentir. Nós temos o deus Cronos, que é filho de Urano e Gaia. E ele está aqui como que num retiro, assim, é um ambiente de deserto, tem montanhas atrás, cinza, ele tem um corvo no ombro, que é como a representação da própria alma dele, como se ele estivesse morrido e estivesse nesse exílio. Ele segura uma foice com uma lâmina em curva, como uma lua, e na sua mão direita uma lamparina, uma pequena lamparina, que ilumina um espaço curto, assim, só diante dele mesmo, né? E na maioria dos tarôs é a representação da sabedoria, né? De alguém que, a partir desse exílio, busca respostas próprias, né? Ele faz perguntas e ele quer ouvir as próprias respostas. Ele tem essa representação de isolamento em busca de uma sabedoria, né? Ele quer respostas. Então, quando essa carta sai numa leitura, é porque a gente precisa se afastar um pouquinho. E não é se isolar, né, para ficar num lugar assim de vida aos céus. É um isolamento consciente que se faz, né, com essa carta. A gente se retira do barulho externo, do convívio, muitas vezes normal com as pessoas, a gente diminui um pouco o convívio e se retira para diminuir o ruído e entender algo que pode estar acontecendo, sabe? É como se nosso circuito interno começa a questionar algumas coisas e a gente entende que não tá dando para ouvir. Então eu preciso me afastar. É um processo, né? Vai viver esse processo para entender que só na própria companhia, fora do tempo normal das coisas, eu ouço algo. Eu compreendo algo sobre mim mesmo e sobre o meu caminho, sobre a minha vida, as minhas relações, né? Então, quando essa carta aparece, indica que a gente vai se isolar um pouquinho. E uma outra coisa que é bem característica é que a gente entra num lugar de aceitação de algumas condições, sabe? Na vida. Aquele momento em que a gente tem o discernimento de que não é possível fazer muita coisa e então eu me rendo. Então, como exemplo, né, eu vi na época depois, né, que terminamos aquela fase ali da pandemia, alguém me contando assim, e aí eu tinha viajado para o exterior e estava lá na Índia e simplesmente um dia antes de embarcar para voltar para o Brasil, fechou tudo e não podia sair. E aí a pessoa ficou, eu acho que 40 dias, não me lembro bem, mas entende? 40 dias, sugestivo até, eu não tenho certeza se foram esses dias, mas é como uma passagem num deserto mesmo, eu fico lá e não adianta, eu me rendo, né? Eu me entrego. E é muito incrível, porque quando tem essa rendição, a gente descobre algo que é essa característica da carta, que é isso que ele vai buscar, às vezes, voluntário ou involuntariamente, né? É muito mais comum, inclusive, involuntário, né? Fecha tudo e a gente fica num exílio diante de algo que a gente gostaria muito de estar resolvendo. Às vezes a própria vida, só que não, né? É uma pausa mesmo. Então, mas aqui para voltar só um pouquinho na história, ele está assim no exílio, né? Ele é mandado para as profundezas, assim. Porque Urano, o pai dele, com Gaia, são os pais, os criadores dos titãs na Terra, né? Então, Cronos era o titã caçula. Só que Urano falava assim que, não, eles são muito horríveis, são estranhos, são gigantes e me incomodam a visão
Então ele encarcerou, né, esses filhos. Mas Gaia, a mãe, né, indignada com a situação, em algum momento tramou, né, um crime com esse filho caçula que é Cronos, e ela produz essa lâmina em forma de lua, também representando ciclos, e ela e o filho castram, né, Urano, e enfim, aí libertam os irmãos, os titãs, de onde eles estão encarcerados e tudo. E depois encontramos novamente Cronos, que é pai de Zeus. Lembra? Zeus imperador. Se você não viu essa carta ainda e se você tem interesse em seguir, entender a jornada completa, volta lá na carta do imperador. Zeus também destronou Cronos, né? Muito parecido. Cronos também não gostava dos filhos e sabia que ia ser destronado por um deles. E também engolia os filhos, né? O deus do tempo engolia seus filhos. Muito mais conteúdo simbólico, mas a história para ilustrar um pouco. E assim, Dionísio, o louco, o aventureiro, chega à quarta lição sobre individuação antes de seguir o caminho. Então, depois que ele passa pelo eremita, é considerado que ele já está maduro o suficiente para continuar a história que ele vai continuar. Então, ele teve duas contrapartes, né? A justiça, que é a lógica, a imparcialidade. A íris, que é o sentimento, mas o sentimento refinado, o valor disso. Depois ele encontrou-se com Hércules, que era o autodomínio, né, do seu ego, dos seus instintos primitivos e do quanto isso vai exigir, né, força e controle. E agora ele chega no ermitão, no eremita, para aprender sobre aceitação, rendição e sobre essas questões relacionadas ao tempo das coisas, que não há nenhuma condição de domínio humano sobre. Que cada carta tem uma energia, uma força, né, do arquétipo da carta, mas ela sempre vai ser adequada ao contexto de quem nos procura para a leitura do tarô, certo? Aproveite para lembrar aí, né, dos momentos em que você viveu uma condição parecida, uma espécie de exílio em que nada era possível, e às vezes que durou meses, em alguns casos eles duram anos, depende, né? Mas sempre saímos de outra forma. Tem sempre um renascimento após uma carta de eremita, né? Fique bem e até o próximo material. Um grande abraço.